Olá, alunos do 8º ano. Aqui é Leonardo Monte, professor de História, trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez explicando as questões da semana 3 do nosso PET 6, que começam aqui na página 66. O nosso tema: principais atividades econômicas do Segundo Reinado no Brasil. E aqui o título: E que reine o café. Então, como sempre, vocês devem ler o texto. Eu vou fazer um pequeno resumo e daqui a pouco a gente comenta as atividades, tá bom? Então vamos lá. Bom, originalmente o café não é brasileiro. Muita gente até estranha, né, quando descobre isso, porque o café está tão presente em nossas casas, em nossa cultura, que ele parece brasileiro, né? Mas na verdade ele é originário da Etiópia, que fica lá na África. E inicialmente ele era usado como estimulante, então eles davam, café para os rebanhos comerem, isso deixava eles mais alertas, mais ativos, vamos dizer assim. E aí, em algum momento, os árabes descobriram o café, começaram a comercializá-lo e ele foi então se espalhando pelo mundo. E aqui na América do Sul, ele vai chegar lá no século XVIII, através da Guiana Francesa, que está lá no topinho do mapa do continente sul-americano. Se vocês derem uma pesquisada, vocês vão ver. E em algum momento ela acabou sendo trazida para o Brasil, provavelmente de forma ilegal, e ela começou a cair na simpatia das pessoas, principalmente ali na região do Rio de Janeiro. Então vejam que, embora o café seja muito presente em nossa cultura, ele não é tão antigo assim aqui no Brasil, Não tem tanto tempo assim que ele apareceu por essas terras. Bom, mas aí conforme o café vai se espalhando, as pessoas vão gostando dessa bebida, vão apreciando, começa a surgir um mercado consumidor. E então isso desperta o interesse de muitos fazendeiros no cultivo do café. Então começam a surgir as grandes plantações de café, especialmente na região do Vale do Paraíba, que fica ali entre São Paulo e Rio de Janeiro. Então ali havia bastante terra disponível, a mão de obra era escrava, eram os escravos que plantavam, os escravos que cuidavam, os escravos que colhiam o café. E durante um bom tempo ali reinou seguramente o café. Mas o sistema de produção não era muito eficiente, então ele degradava muito rapidamente a terra e não havia uma grande preocupação dos produtores com isso. Então, quando uma terra se esgotava, eles compravam outra fazenda, iam ampliando, até que chegou um momento em que o solo da região já estava muito empobrecido e eles então acabam fazendo uma mudança para a região do oeste paulista. Então, ali eles vão reiniciar as suas plantações, porém agora eles vão ter um cuidado maior com a técnica, com o investimento. Nesse período começam a chegar as pessoas da Europa que vão trabalhar nas lavouras de café, substituindo os escravos, que já haviam sido libertos. Então é um outro sentido de produção do café. Bom, e assim o café se torna o grande produto brasileiro, tanto para consumo interno quanto para exportação. O Brasil também vende muito café para outros países, mas não foi o único. Por exemplo, o algodão brasileiro também chegou a ser bastante apreciado, principalmente em razão da chamada Guerra da Secessão que houve lá nos Estados Unidos, que então era o grande produtor de algodão. Então, como isso enfraqueceu a produção americana, os brasileiros começaram a vender bastante algodão. E um outro produto também interessante é o látex, feito que é a matéria-prima que vai formar a borracha ali em toda a região amazônica, a partir das seringueiras. Isso faz com que muitas pessoas migrem para aquela região, iniciem as plantações. Então, embora o café tenha sido o produto principal, também se destacam em segundo plano tanto o algodão como também o látex, ok? Então esse é o resumo, mas leiam o texto para ficar mais claro. Agora
Vamos aqui para as atividades. De acordo com o texto, quais atividades econômicas destinadas à exportação tinham destaque no segundo reinado? Então, acabei de explicar e está no texto. O que favorecia a produção de café no Vale do Paraíba? Interessante, né? Então, lembra que eu falei da disponibilidade de terras, mas havia um outro fator que eu esqueci de mencionar que favorecia muito, principalmente, a escoar o produto, a facilidade de vendê-lo, a facilidade para fazer com que ele chegasse até outros países através de um sistema que é muito interessante que vocês devem pesquisar. C. O que favorecia a produção de café no Oeste Paulista? Interessante, também comentei, está no texto. Quais fatores levaram a produção do Vale do Paraíba ao declínio, né? Então, olha só que interessante, isso serve de reflexão até hoje para a gente. Quando o ser humano quer produzir muito e simplesmente acha que basta derrubar todas as árvores e plantar sem cuidado, o que acontece com o solo? Então, foi isso que aconteceu lá no Vale do Paraíba. E, por fim, qual o motivo da alta demanda de algodão brasileiro na segunda metade do século XIX? Também expliquei e também está no texto. Então, são essas as questões dessa semana. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, me chamem, estou aqui para ajudá-los. Um abraço e até a próxima.